Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha a professora Nara aqui mais uma vez, para mais uma aula de língua portuguesa. Como é que vocês estão? Descansaram um pouquinho? Eu espero que sim. E espero que vocês estejam aí cheios de coragem para a gente dar continuidade ao nosso aprendizado, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Hoje, pessoal, nós vamos conhecer a resenha. Olha aí o tema da nossa aula de hoje. Conhecendo a resenha, mais um gênero textual para vocês somarem aí aos gêneros textuais que já vem aprendendo desde quando nós começamos essas aulas, tá bom? Então vamos lá? Prestem muita atenção, façam as anotações do que for necessário, tá bom? Aqueles resumozinhos importantes que a gente vai anotando no caderno. E também vão anotando as dúvidas, caso vocês tenham e precisem tirá-las depois com a sua professora ou o seu professor, pelo WhatsApp ou na própria plataforma móvel, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer esse gênero textual? Antes, é claro, deixa eu apresentar para vocês a nossa habilidade de hoje, tá bom? O nosso gênero é a resenha, tá bom? É o texto resenha. E a habilidade é esta aqui. Ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros e suporte. Então, vocês vão aprender a ler de forma autônoma, tá? E para isso eu vou apresentar o gênero resenha para vocês. Quando vocês conhecerem esse gênero, quando vocês conhecerem a estrutura dele, as características dele, tiverem aí uma noção do que é esse gênero textual, aí depois é só ler bastante, tá? Que aí vocês vão adquirir essa habilidade, certinho, pessoal? Antes da gente entrar aqui no gênero resenha, conhecer esse gênero, eu quero falar com vocês sobre o projeto de fluência. Lembra do projeto de fluência? Que anteriormente vocês já estavam fazendo com os professores aí pelo WhatsApp ou pela plataforma? Bom, nós decidimos agora trazer ele para as aulas gravadas, tá bom? Então, sempre reforçando aqui como é que funciona esse projeto, tá bom? E o que vocês devem fazer. O projeto nada mais é do que tornar vocês leitores fluentes, tá bom? E para isso, é claro, pessoal, quanto mais se lê, mais fluente se fica na leitura, tá bom? E aí a gente tem umas estratégias aqui para isso. Primeira coisa que eu quero relembrar com vocês é como que é feita essa leitura, tá bom? Dos textos de fluência. E aí a gente dividiu aqui em 3 dias. Cada dia tem uma coisa importante para vocês fazerem. Então, digamos que você tem aula de português na segunda, na quinta e na sexta. Bom, no primeiro dia, a professora irá disponibilizar para vocês esse texto de fluência. E aí vocês farão a leitura silenciosa, tá bom? O que é essa leitura silenciosa? É aquela que você faz só com os olhos, só com o pensamento, não emite som pela boca, tá bom? Essa leitura em que você emite som pela boca é a chamada leitura em voz alta. E aí você vai fazer no segundo dia, tá bom? Com as orientações do seu professor. Eu citei só como exemplo, tá bom? A segunda, a quinta e a sexta, mas depende muito do seu horário aí com seu professor ou sua professora. E no terceiro dia, pessoal, vocês farão a leitura cronometrada, tá bom? O que é essa leitura cronometrada? Você vai ler o texto e vai medir o tempo. Quanto tempo você leva para ler esse texto? Então, você pode usar o cronômetro do celular, pode pedir ajuda para outra pessoa, pode usar um relógio, tá bom? Você vai ver quanto tempo você leva para ler esse texto. E aí, no terceiro dia, quando vocês verificarem o tempo da leitura de vocês, o que vocês irão fazer, pessoal? Vocês irão produzir esse quadro aqui no caderno. Eu acredito que vocês já tenham noção de como é, porque a gente já fez isso anteriormente, tá bom? Mas eu trouxe aqui novamente. E já coloquei, ó, mês de agosto, tá? Você reproduz esse quadro num tamanho bem bacana, tá? Normalmente eu oriento os alunos a fazerem do tamanho da folha do caderno mesmo. Por quê? Porque esses quadros têm que ser preenchidos com algumas informações. Na primeira coluna tá dizendo aí o dia. Então, você vai colocar o dia que você está fazendo a leitura cronometrada, tá bom? Na segunda coluna, onde tem título do texto, você vai colocar o título do texto de fluência da semana, o texto que você está lendo. Na terceira coluna, você vai colocar o tempo. Quanto tempo você levou para ler o texto de fluência? 1 minuto? 58 segundos? Você vai anotar, tá bom?
E ali na última coluna você vai escrever o que entendeu da leitura do texto. Olha aí, o que entendi da leitura do texto. Por isso que eu pedi que vocês fizessem um quadro maior, tá bom? No caderno de vocês, porque essa terceira coluna vai exigir um pouquinho mais de vocês. Vocês passaram a semana lendo o texto. Lá no último dia, no dia em que vocês fizeram a leitura cronometrada, você vai colocar ali o que entendeu da leitura do texto, tá bom? E aí eu trouxe hoje o texto de fluência da semana. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Para que vocês observem direitinho como que é feita essa leitura e aí vocês pratiquem em casa de acordo com o passo a passo dado pela sua professora ou seu professor, tá bom? Então o texto da semana é esse: Nausicaa do Vale do Vento. Nausicaa do Vale do Vento é uma animação do diretor japonês Hayao Miyazaki, coordenador do estúdio Ghibli e responsável por outras obras-primas, como A Viagem de Chihiro, Princesa Momonoke e Meu Vizinho Tororó. Desses aqui eu já assisti os 2 primeiros, gente, são maravilhosos. O texto narra uma série de eventos que ocorrem após o ecossistema da Terra ter sido destruído pela ganância do homem. A personagem principal é uma das sobreviventes da tragédia e investiga uma misteriosa vegetação conhecida como Mar de Corrupção, que se prolifera pela superfície do globo. Ela é tóxica para seres humanos, apesar de conter muitas formas de vida em seu interior. Como aborda essa relação de codependência entre a humanidade e o espaço em que habita, é uma ótima ferramenta para despertar a percepção infantil para a importância da natureza e os problemas ambientais com os quais já começamos a lidar. Então tá aí, pessoal, esse é o texto de fluência da semana. Primeiro vocês vão fazer a leitura silenciosa no primeiro dia, em outro dia vocês farão a leitura em voz alta e posteriormente vocês farão a leitura cronometrada, tá bom? Sigam as orientações dos professores de vocês e caprichem na leitura. Quanto mais se lê, mais fluente se fica na leitura, tá bom? E aí vocês já perceberam aqui, já vou revelando para vocês, acabamos de ler aqui um texto que já é resenha, pertence ao gênero resenha. Acabamos aqui de resenhar, de ler uma resenha de filmes, né? E aí a gente vai entender um pouquinho mais agora sobre esse gênero textual, tá bom? Que é a resenha. O que é a resenha? Que gênero textual é esse? Como é que eu identifico um texto pertencente a esse gênero? Então, olha só, pessoal. A resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um objeto cultural, podendo haver também, por parte do resenhista, uma apreciação de valor por parte do objeto. Professora, não entendi nada. Vamos lá, pessoal. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir a um filme e contar depois para o seu amigo ou para a sua amiga sobre aquele filme e o que você achou dele? Já sim, já, eu tenho certeza. Se você já fez isso, nada mais, nada menos, você fez uma resenha para o seu amigo ou para a sua amiga sobre o filme, tá bom? Então, resenha é isso. É um texto em que eu vou descrever o objeto resenhado, tá bom? Que aqui a gente chama de objeto cultural. E vou dizer o que eu penso, o que eu acho, se eu gostei, se eu não gostei, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, tá? Isso é resenha. Professora, mas o que é objeto cultural? Vamos lá, trouxe aqui para vocês alguns exemplos. O objeto cultural, pessoal, é toda a criação humana, tá bom? Como, por exemplo, um livro. Um livro é um objeto cultural e pode ser resenhado. É um dos objetos mais resenhados que a gente tem, tá bom? Uma música, por exemplo, um CD, um disco, um DVD, tá bom? Hoje a gente quase não vê mais isso, né? Mas também pode ser resenhado. Uma música pode ser resenhada, tá bom? Uma peça de teatro. Se for assistir a uma peça de teatro, você pode escrever uma resenha sobre aquela peça, tá bom? Um jogo de futebol, ou como a imagem já trouxe aqui, até um jogo virtual, né? Pode ser resenhado também. Uma exposição de arte, ok? Um filme, olha aí, Viúva Negra na área, né? Um show, pessoal, também pode ser resenhado, ok? E outros objetos mais comuns, como um tênis, tá bom? Como um celular, uma TV,
ou um carro, tá bom? Então, objeto cultural são criações humanas. Podem ser resenhados? Podem sim, tá bom? Então, vamos lá entender um pouco mais sobre esse gênero textual. Quando a gente fala em resenha, é o que eu acabei de dizer para vocês, é um texto em que eu vou expor, vou apresentar um objeto cultural, tá bom? Vou dizer do que se trata, o que acontece, o que deixa acontecer, tá bom? E vou também emitir o meu ponto de vista sobre aquilo, tá bom? Então, é uma resenha. Normalmente, a gente divide as resenhas em resenhas descritivas e resenhas críticas. Há até quem diga que é redundante chamar resenha crítica, porque toda resenha apresenta ali uma crítica de certa forma, né? Mas vamos trabalhar hoje com essas duas definições aqui. Resenha descritiva e resenha crítica. Qual é a diferença delas? A resenha descritiva, pessoal, é aquela em que o texto vai destacar as propriedades de um objeto, tá bom? Vai mencionar ali os aspectos mais importantes e vai descrever as circunstâncias que envolvem a sua criação. Ou seja, eu vou me preocupar em descrever o objeto cultural, tá bom? Em dizer do que se trata, tá bom? Já a resenha crítica é aquela que faz tudo isso que a resenha descritiva faz, que é descrever ali o objeto, mas traz um algo a mais. O que é esse algo a mais? O autor da resenha, o resenhista, também vai avaliar e vai manifestar ali, pessoal, a opinião dele acerca do produto resenhado. Por isso que a gente chama de resenha crítica, porque além dele descrever o objeto que está sendo resenhado, ele também vai emitir a opinião dele. Por exemplo, se ele assistiu a um filme, ele vai dizer lá qual é o filme, ele vai trazer as características do filme, vai falar quem é que participa do filme, quem foi que dirigiu, ele vai trazer todas essas informações mais técnicas, tá? Mas também ele vai emitir a opinião dele. Ele vai dizer se o filme é bom ou não, isso é uma questão muito de gosto, né? Ele vai dizer o que gostou, o que não gostou. Então, isso é exatamente manifestar a opinião dele sobre o objeto que foi resenhado, tá bom? Deu para entender, pessoal? Então, qual é o objetivo da resenha, pessoal? É orientar o leitor a compreender melhor determinado objeto cultural, auxiliando-o na escolha ou não desse objeto. Como assim, professora? Digamos que você está com vontade de ir ver uma peça teatral, mas você está em dúvida, vou ou não vou, será que vale a pena? E aí alguém já assistiu e escreveu uma resenha sobre essa peça. Você lê a resenha. Quando você lê a resenha, você vai ter uma noção do que esperar, tá bom? Do que vai encontrar nessa peça. E aí o que você vai fazer? Depois de ler aquele texto, você vai se decidir se vai assistir a peça ou não, tá bom? Então, por isso que a gente fala que orienta o leitor nessa escolha. O objetivo da resenha, pessoal, é informar e expressar opiniões sobre um produto cultural, que eu já mostrei para vocês. Pode ser um livro, pode ser um filme, um CD, uma exposição, tá bom? Uma infinidade de coisas aí podem ser resenhadas, ok, pessoal? Quais são as características desse texto? Eu trouxe aqui algumas para a gente já ir observando, tá bom? Lembrando que a resenha ela é um texto um pouco mais livre, tá bom? Porque depende muito ali de quem está resenhando. Se for um texto em que apresenta características de um objeto resenhado e, de certa forma, também apresenta ali a opinião de quem escreveu esse texto, você já sabe que está diante de uma resenha, tá bom? Mas eu trouxe aqui algumas características para vocês observarem. Por exemplo, ele não é um texto tão longo, tá, pessoal? É um texto razoavelmente curto, então ele vai trabalhar ali com a questão da objetividade, sobretudo na descrição do objeto resenhado. Por quê? Se for um filme, por exemplo, que eu for resenhar, eu não vou contar tudo o que aparece no filme, né? E até o final, normalmente, a gente não conta, para não revelar tudo do filme, tá bom? A gente vai relatando algumas coisas, algumas cenas, tá bom? Para deixar o leitor curioso. E aí a gente tem que ser objetivo nessas descrições. A gente tem que ser objetivo no que está contando ali a respeito do objeto resenhado, tá bom? Normalmente, ou melhor dizendo, preferencialmente, os verbos ali devem aparecer na terceira pessoa, mas não é uma regra. A gente vai já ver uma resenha que o autor ali utilizou muito a primeira pessoa, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Pode aparecer na primeira pessoa, mas é preferível que seja na terceira. E aí eu coloquei até um exemplo. Em vez de dizer eu penso, diga
pode-se pensar ou pensa-se, tá bom? Isso é terceira pessoa. Ou a impessoalidade, né? A gente não coloca muito ali a primeira pessoa. Mas não é uma regra. Pode escrever uma resenha em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Concisão, pessoal. O que é a concisão ali? É você dizer apenas o necessário, tá? Você não pode se estender tanto. E aí você não pode contar o filme todo, né? Não tem aquelas pessoas que vão contar o filme pra gente e conta tudo. Ali não é bem uma resenha, né? A pessoa tá revelando ali as coisas mais importantes que me deixariam mais curiosos, né? É o que a gente chama de dar spoilers, não é isso? Então, ser conciso, dizer o necessário, dizer aquilo que vai atrair a pessoa para assistir o filme, para ler o livro, tá bom? Aqui, pessoal, em relação à linguagem, uma utilização da norma padrão da língua portuguesa, tá bom? Até porque esses textos, normalmente, essas resenhas, elas são divulgadas para outras pessoas lerem, né? Seja na internet, seja numa revista, até num jornal, tá bom? Ou oralmente, boca a boca, né? As pessoas acabam contando para os outros. Então, é importante que se use ali a norma padrão da língua portuguesa. E aí eu trouxe aqui por último, como se trata de um texto que eu vou resenhar um objeto cultural, se for um livro, por exemplo, ou um filme, é interessante incluir ali citações da obra resenhada, tá? Essas citações, elas ajudam ali no momento de comentar, e aí vocês vão ver muito isso, né? Sobretudo nas resenhas críticas. Se eu estou resenhando um livro, eu posso trazer um trecho do livro e aí fazer um comentário sobre aquele trecho, tá bom? Deu para entender aqui, até aqui? Tá tranquilo, não tá? Vamos seguir. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, a leitura, tá bom? Um texto que pertence ao gênero textual resenha, que nós estamos estudando, conhecendo a partir de hoje, tá bom? Eu vou fazer a leitura e eu quero que vocês observem bem tudo isso que eu falei para vocês até aqui. Tentem encontrar nesse texto que eu estou lendo, que eu vou ler para vocês, tá bom? Para que vocês consigam já ir identificando se é uma resenha, se não é, que características te levou a acreditar que se trata de uma resenha, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe como exemplo de resenha hoje, pessoal, a resenha do filme Extraordinário. Vocês já assistiram a esse filme? Sim, não? Vamos ver aqui pela leitura, tá bom? E vamos ver se vocês, quem não assistiu, obviamente, se fica interessado por ver esse filme, tá bom? Então vamos lá. Dizer que Extraordinário é extraordinário não seria exagero de minha parte. É um filme atual, pertinente e com uma incrível lição de vida. Olha aí, aqui já temos um trecho que já começa em primeira pessoa, né? Não seria exagero de minha parte. O próprio resenhista ali já está se colocando presente no texto, né? Quando ele usa a primeira pessoa. Então vamos lá. Og é um garoto que nasceu com um problema, passou por 27 cirurgias e infelizmente tem o rosto deformado. Passou a vida toda sendo ensinado pela mãe, mas ela agora acha que está na hora do filho ir para a escola. O pai acha que é melhor não, mas Nate é o tipo de marido que apoia a esposa em todas as decisões. Um homem sem dúvida fantástico e que nos tira boas risadas ao longo do filme, mesmo porque Extraordinário é assim, é lindo e também divertido. Olha aí, pessoal, já começa a falar um pouquinho do objeto resenhado, né? Começa a trazer ali um resumo do filme, começa a apresentar ali os personagens, qual é o problema que aparece ali, que vai envolver toda a trama, tá bom? Então vamos lá. Não é fácil para o protagonista enfrentar a escola, mas antes das aulas sua mãe o leva para uma visita ao diretor, que pede para alguns alunos mostrarem o colégio para Og. Assim conhecemos Charlotte, uma garotinha simpática que adora falar de seus sucessos como atriz, o carismático Jake Will e o insuportável Julian, que ao longo da história vai fazendo a vida do protagonista um inferno escolar. O garoto tenta inclusive atrapalhar a amizade de Jake e Og, uma vez que Jake percebe logo que o novo aluno é um garoto incrível, engraçado e um excelente amigo. A amizade dos dois é com certeza o ponto forte da trama. Então, mais aqui nesse segundo parágrafo a gente já vê de novo, né,
o resenhista ali fazendo um resumo do filme, contando um pouquinho. Nota que ele vai revelando coisas que acontecem no filme, mas é tudo muito sucinto, né? Tudo muito resumido. Não é algo que você diga assim, pronto, já sei o que se passa no filme, já sei o que vai acontecer no filme. É tudo muito resumidinho, tá? Lá no início ele começa já fazendo uma avaliação, né? Ele começa a dizer que o filme extraordinário e não é exagero dizer isso. Isso ali já é uma avaliação do resenhista. Nos 2 parágrafos seguintes, a gente já vê um resumo do objeto resenhado, do filme, né? Ele vai contando. Ele apresenta os personagens, nota esses nomes que estão entre parênteses, são o nome dos atores e das atrizes que representam esses personagens no filme, tá bom? Isso é fundamental aparecer também. Então vamos lá ver o que ainda tem. Assim como no livro, né, o filme mostra o ponto de vista de diversos personagens, como a irmã de Og, Via, a sua melhor amiga Miranda e até mesmo a perspectiva da história por Jake. Dessa forma, vamos conhecendo melhor os personagens. Então, que ele apresenta mais um pouco dos personagens da história, tá bom? O roteiro foi bem ágil neste aspecto e vai construindo muito bem a narrativa sem cansar o espectador. A gente já começa a entrar aqui numa avaliação do resenhista, né? Ele começa a falar ali, a expressar o ponto de vista dele. Via uma garota super compreensiva, mas que se sente bastante negligenciada pelos pais. Afinal, tudo gira em torno de Og. E para piorar a situação, sua amizade com Miranda está bastante estremecida. E aí ele volta, faz uma mistura aqui de avaliação dele, né, e também resumo do filme ainda. O longa emociona em vários momentos, muitas cenas tristes que possuem uma leveza incrível, que não deixa a história piegas, o que me agrada bastante. Og sofre em ser solitário, mas a sua imaginação o ajuda, como a aparição de Chewbacca no meio da escola. Faz com que mesmo as cenas mais tristes fiquem de alguma forma divertidas. Sua natureza alegre e simpática torna o personagem extremamente carismático e fica difícil não ir às lágrimas com tudo que ele passa. E destaque também para Jack Will, que embora tenha cometido seus erros, é um garoto de personalidade. Então aqui nesse parágrafo a gente já vê mais avaliação dele, não é? Avaliação do resenhista sobre o filme. Julia Roberts interpreta uma incrível mãe que tenta fazer de tudo pelo seu filho, ao mesmo tempo que tenta não ser negligente com a filha. É uma mãe durona e simpática, e Olsen realmente se encontra em papéis que dosam muito bem a comédia com o drama. Claro que o grande destaque mesmo é para o elenco infantil, que dá um show de interpretação, principalmente Jake Tremblay, que já havia se destacado no filme O Quarto de Jack. Enfim, Extraordinário não é um filme que força o drama, que força as emoções. É uma história bonita, real e de superação, não só de Og, mas de todos os personagens de alguma forma. Como não existe um grande clímax na história, o longa parece apenas mostrar um trecho da vida do protagonista, sem grandes exageros. Extraordinário é bonito, sensível e importante para os dias atuais. Então tá aí, pessoal, acabamos de ler uma resenha de um filme, tá? E vocês perceberam que teve um trechinho que ele falou que o filme é baseado em um livro, não é? Então tem um livro também, mas essa resenha aqui é do filme, tá bom? E aí você percebe que se trata de um texto que vai descrever o objeto resenhado, descreve o filme, conta um pouco, traz alguns detalhes sobre o filme, mas não revela muito. A intenção aqui é deixar a gente curioso, deixar a gente com vontade de assistir ao filme, tá bom? E realmente a resenha cumpre esse papel. Normalmente, quando se lê uma resenha, a gente fica curioso para querer saber mais. Vocês perceberam que não há uma revelação do final do filme, como é que o filme termina, não é isso? Então, esse é o gênero textual resenha, tá bom? Deu para entender até aqui, pessoal? Resenha do filme Extraordinário? Ok, não é? Vamos fazer algumas questões, pessoal, para falar um pouquinho mais ainda sobre esse gênero textual? Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte: pode-se afirmar que o texto lido pertence ao gênero resenha por quê? O que faz a gente entender que o texto que acabamos de ler se trata de uma resenha?
Não é só porque eu disse que era uma resenha, tá? Vocês têm que procurar ali as características, o que tem nesse texto que faz com que eu afirme que se trata de uma resenha. A letra A diz o seguinte: é um texto que descreve o filme extraordinário e apresenta uma avaliação do resenhista? Pode ser a nossa resposta, né? Mas vamos analisar as outras alternativas? Letra B. É um texto que apenas descreve o filme extraordinário, não apresentando a avaliação do resenhista? E aí? Lembrando que descrever o filme é contar os detalhes do filme, tá? O essencial, tá bom? E apresentar a avaliação do resenhista é dizer o que o resenhista vai dizer o que ele achou do filme. Ele vai dizer se é bom, se não é, ele vai expressar ali a opinião dele, tá bom? Letra C. É um texto que não descreve o filme extraordinário, apenas apresenta a avaliação do resenhista sobre o filme? Então, bem parecidas, né, essas alternativas, mas fique atento às palavras aí que a gente acaba excluindo a alternativa, tá bom? É apenas um texto sobre um filme, não o descreve e não apresenta a avaliação do resenhista? E aí, pessoal? Lembrando que eu disse para vocês que a resenha é um texto que vai descrever um objeto cultural e também pode apresentar a avaliação do resenhista, da pessoa que está escrevendo o texto, tá bom? Como a gente viu agora nesse texto, né, do filme Extraordinário. Ali, a descrição do objeto, do filme, né? Ele descreve, ele diz como é, ele fala dos personagens, ele cita algumas coisas relacionadas a algumas cenas do filme e ele também emite a opinião dele. Ele gostou do filme, ele diz que é um filme bonito, que é um filme sensível, que é um filme necessário a todo mundo assistir, tá bom? Tudo isso aí é a avaliação do resenhista. Então, a nossa resposta correta, pessoal, é letra... Exatamente, pessoal, letra A, tá bom? É um texto que descreve o filme extraordinário e também apresenta uma avaliação do resenhista. Isso é resenha, tá bom? Segunda questão. Em uma resenha sobre uma peça de teatro, um livro ou filme, é possível conhecer o enredo da história, aquele resumozinho da história que eu falei para vocês, por meio da descrição de alguns fatos e também da avaliação feita pelo resenhista. Nos trechos a seguir, indique se ele se refere ao resumo da história ou à avaliação sobre o filme de um modo geral, que eu estava comentando com vocês ainda há pouco, né? Vamos ver o primeiro. Esse trecho aqui. Dizer que Extraordinário é extraordinário não seria exagero de minha parte. É um filme atual e com uma incrível lição de vida. Isso é resumo da história ou é avaliação do resenhista? Claro que é avaliação, não é isso, pessoal? Vamos fazer só mais uma. Og é um garoto que nasceu com um problema, passou por 27 cirurgias e infelizmente tem o rosto deformado. Passou a vida toda sendo ensinado pela mãe, mas ela agora acha que está na hora do filho ir para a escola. E esse trecho aqui, pessoal, com certeza já é o resumo da história, não é? Contando um pouquinho sobre o filme. Até aqui, pessoal, deu para entender direitinho? Tranquilo? A gente vai estudar mais sobre isso daqui para frente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!